ciência expande os horizontes do homem. A Boston Scientific transforma vidas, salvando pessoas com conhecimento e inovação. É esse o princípio que inspira nossos 30 mil colaboradores espalhados pelo mundo para melhorar a saúde de 30 milhões de pessoas em 120 países todos os anos. O Brasil cedia a única fábrica da Boston Scientific no Hemisfério Sul e acompanha as inovações que curam e tratam com respeito, eficiência e carinho em 6 especialidades: neuromodulação, cardiologia e intervencionista, urologia e saúde pélvica, intervenção periférica, controle do ritmo cardíaco e endoscopia. Continuamos inovando com os mesmos valores éticos e a mesma responsabilidade que há 40 anos nos inspiram para fazer mais e melhor. Boston Scientific, transformando vidas e deixando marcas. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Journal Club da Bens. Hoje, responsabilidade do Departamento de Cirurgia Peniana. O evento hoje é sobre disfunção erétil grave e incontinência urinária. Hoje a gente conta com o apoio da Boston Scientific e da Soma, que é a distribuidora autorizada da Boston aqui no Brasil. Meu nome é Pedro Zandoná, sou urologista em Florianópolis e faço parte do comitê científico da Bens. Para discutir hoje os artigos, a gente vai ter o Dr. Rafael Ambar como moderador. O Dr. Rafael é andrologia do IANSP, Hospital do Servidor, e da Faculdade de Medicina da ABC, vice-coordenador do Departamento de Cirurgia Peniana da Bens. Para apresentar os casos, a gente vai ter o Dr. Eduardo Barros. O Dr. Eduardo é assistente do Grupo de Medicina Sexual e Reprodutiva da disciplina de Urologia do Centro Universitário Faculdade de Medicina da ABC. E quem vai discutir junto com o Dr. Eduardo vai ser o Dr. André Cavalcante, que é professor de Urologia da Unirio e coordenador do Departamento de Cirurgia Peniana. Então, bom evento a todos. Eu vou passar a palavra para o Dr. Rafael Ambar. Bom, pessoal, boa noite em primeiro lugar. Obrigado pela presença de todos vocês. É um prazer estar aqui moderando hoje essa live com colegas e amigos que têm grande experiência com cirurgia peniana, com cirurgia genital. E no tema de hoje, então, a gente vai discutir a possibilidade do tratamento conjunto da disfunção erétil e da incontinência urinária, especialmente nos pacientes pós-prostatectomia, mas óbvio que a gente tem alguns outros pacientes que se encaixam nesse cenário também. Então, para isso, eu vou dar a palavra para o Edu Barros, que vai começar, então, fazendo a apresentação dos 2 artigos que a gente vai discutir hoje e apresentar aqui para vocês a respeito desse tema. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o Dr. Eduardo Barros, faço parte da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da ABC. Fui incumbido hoje a apresentar os artigos que nós vamos discutir hoje aqui no Jornal da Bens. Bom, para falar um pouquinho antes dos artigos, como nós temos um público aqui que não é exclusivo de urologistas, eu vou acabar falando um pouquinho sobre o câncer de próstata, que, querendo ou não, é a doença que vai trazer o principal paciente que nós vamos tratar com o quadro de disfunção erétil e incontinência urinária. Então, vou dar uma pincelada bem rápida no assunto, para que a gente possa aí sim se aprofundar nos artigos. Bom, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum no homem, tá? Em 2020 foram diagnosticados cerca de 1,4 milhões de homens, e a prevalência ela é bastante alta, tá? Em homens jovens, abaixo de 30 anos, essa prevalência gira em torno de 5%, chegando até mais de 70% em homens acima dos 79 anos. O câncer de próstata ele tem a sua etiologia bastante ligada ao quadro de hereditariedade. Sabe-se que os homens com parentes de primeiro grau, pai ou irmão, eles têm em torno de 4 a 6 vezes mais chances de evoluírem com o quadro de câncer de próstata. Existe também uma susceptibilidade genética ligada a alguns marcadores que alguns homens, quando eles os possuem, esse risco acaba sendo um pouco maior. Tá? Dentre os fatores de risco que também podem ajudar o homem a desenvolver o câncer de próstata, nós temos a síndrome metabólica,
que envolve pacientes com diabetes, dislipidemias, obesidade e fatores dietéticos. E também existem algumas evidências não tão claras sobre a questão hormonal no desenvolvimento do câncer de próstata. O rastreamento do câncer de próstata, a princípio, ele deve ocorrer a partir dos 50 anos, e ele é feito por meio do toque retal e do PSA. Porém, existem algumas situações em que esse rastreamento ele deve acontecer um pouco antes. No caso, quando o paciente apresenta na sua árvore genealógica parênteses de primeiro grau, pai ou irmão com a doença. Em pacientes com síndrome metabólica, no caso, a obesidade, no caso com MC maior do que 30, e em pacientes negros, tá? Que no Brasil é um pouco difícil por conta da miscigenação. Nós não temos negros 100% negros por conta da grande mistura que nós temos, mas nesses casos a gente adianta esse rastreamento a partir dos 45 anos. O diagnóstico, depois desse rastreamento, quando a gente encontra um PSA elevado ou algum nódulo na próstata, ele deve ser realizado por meio da punção, né, no caso a biópsia prostática, que pode ou não ser ajudada ou guiada pela imagem realizada pela ressonância. Tá? Eu digo isso porque hoje no SUS não é sempre que nós temos à disposição a imagem da ressonância para fazer esse guiamento, porém, hoje nos guidelines já é recomendável que a ressonância seja um exame prévio à biópsia da próstata. E o tratamento do câncer de próstata, como ele deve ser feito? Tudo vai variar de acordo com o estadiamento desse câncer. Então, ele pode variar desde a observação, por meio de medidas como Active Surveillance ou Watchful Waiting, até medidas mais invasivas, tá? Medidas curativas em doenças localizadas ou localmente avançadas, que vão desde a cirurgia, da radioterapia, da crioablação, ou por meio do HIFU, né, que seriam as ondas ultrassônicas de alta intensidade, ou quando o câncer ele já está ela já é uma doença mais avançada e apresenta doença metastática, nós podemos abrir mão de terapias como hormonioterapia ou terapias-alvo através da avaliação dos marcadores. Porém, a gente sabe que hoje o câncer de próstata, por conta desse maior rastreamento, maior procura dos homens na busca dessa doença, a gente sabe que muitos desses homens são jovens, né? E eles apresentam uma grande expectativa de vida. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida masculina ela gira em torno dos 77 anos. No mundo, em países orientais e europeus, essa expectativa passa dos 80 anos. Então, a gente sabe que um homem hoje, diagnosticado aos 50 anos com câncer de próstata, provavelmente vai viver pelo menos mais uns 30 anos, porque, em geral, o tratamento ele é bastante efetivo e traz a cura. Só que esses tratamentos eles não são isentos de complicações. E dentre elas, as principais nós temos a disfunção erétil e a incontinência urinária. Que na disfunção erétil tem índices de ocorrência em torno de 6 a 68% e de incontinência urinária de 4 a 31%. E quando você associa esses pacientes, né, esse efeito colateral, o paciente ele pode estar é viável a aplicação do protocolo AMS 1500. E o que seria esse protocolo AMS 1500? Né? A AMS, então, é um protocolo um nome industrial, tá? Que é a empresa que acaba realizando a produção dos dispositivos, que seria nada mais, nada menos do que um protocolo de tratamento combinado, onde nós trataríamos a disfunção erétil grave e a incontinência urinária no mesmo procedimento cirúrgico, por meio do implante da prótese peniana inflável, que é a AMS 700, e o esfíncter artificial, que também é chamado de AMS 800. Então, a soma desses números daria, então, o protocolo AMS 1500. Então, aqui nós temos os exemplos de dispositivos. Então, nós temos aqui a prótese inflável de 3 volumes, tá? Onde você tem os cilindros, o pump e o reservatório, onde ele é colocado no interior do pênis e na pelve, e no escroto, e também o esfíncter artificial, que também tem aqui o reservatório, o pump e aqui o anel que circunda a uretra. Então, vamos falar agora um pouquinho mais sobre os artigos que nós temos, vamos abordar hoje.
O primeiro artigo, então, é um artigo belga, tá? Que ele basicamente ele é uma revisão não sistemática, ele não tem altos níveis de evidência, porém eu achei ele bastante interessante porque ele vai dar meio que um preâmbulo para a gente discutir melhor as técnicas que nós temos no mercado. Então ele avaliou 19 artigos, ele também vai falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens do implante simultâneo e vai classificar o tipo de paciente para o uso de cada dispositivo. Então, a primeira dúvida que se levantou nesse artigo é se vale a pena fazer o procedimento de implante simultâneo ou não. Alguns artigos mostraram que não, somente alegando que esse é um procedimento excessivo, complicado e perigoso, tá? Devido aos riscos de isquemia uretral, por meio da erosão e infecção. E teve um artigo, né, entre as primeiras casuísticas aí de tentativa de implante simultâneo, no caso Graham, ele apresentou uma taxa de revisão dos dispositivos de 100% por conta de fístula e abscesso local. E por conta dessa desastre que ele obteve, foi-se então recomendado, por conta dessa situação, a realização do procedimento estagiado, preferindo-se colocar primeiro o esfíncter e, na sequência, a prótese inflável. Porém, com a evolução com o passar dos tempos, foram-se feitas outras séries de casos, e também existiram alguns grupos que disseram que sim, vale a pena a gente fazer o implante simultâneo. No caso, Steven Wilson, ele fez uma casuística, onde ele fez uma revisão da técnica que era realizada, tá? E ele acabou optando, inclusive, por fazer não 2 incisões, e sim uma incisão escrotal única, com um posicionamento mais proximal do cuff. No caso do Graham, ele colocava o cuff da uretral, do esfíncter, mais distal, e isso acabava tornando o procedimento mais arriscado no que diz respeito a risco de erosão. E nesse caso, quando ele deixa o pump mais proximal, ele vai abordar a uretra bulbar, ocorrendo, então, menores índices de atrofia uretral. Então, aqui, ele elenca na tabela de vantagens e desvantagens que, quando você faz o procedimento conjunto, né, simultâneo dos 2 dispositivos, você tem um tempo de cirurgia menor, uma incisão única, e também, no fim, você acaba diminuindo o tempo de hospitalização, diminuindo o tempo de recuperação e também melhorando os custos do procedimento. E as desvantagens, que ele também elenca, que não estamos isentos disso, é o maior risco de infecção, e também, quando você tem infecção de um dos dispositivos, existe o risco de você ter que explantar também o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na indicação e no acompanhamento desses pacientes. Quais são as técnicas que nós temos para possibilitar o tratamento conjunto da disfunção erétil e da incontinência urinária? O que vai determinar qual dispositivo nós vamos utilizar é a severidade da incontinência urinária. Se a incontinência urinária ela é muito importante, o ideal é que a gente indique o implante da prótese inflável mais o esfíncter artificial. Se for moderada, a indicação, você pode colocar o esfíncter, porém você também pode ter no seu leque de opções o sling masculino ou o Proact. E se a perda urinária for baixa, a gente pode utilizar o mini sling, também chamado de Andrian Mini Jupette. Falando especificamente de cada um dos dispositivos, no caso, na perda urinária grave, né, a gente vai ter o esfíncter artificial. Então, devido à preferência do cirurgião, né, da sua expertise, ele pode utilizar uma incisão única ou dupla, e a ordem de implantação varia de acordo com a preferência do cirurgião. Recomenda-se, quando você coloca o esfíncter, que você inicie o procedimento pela mobilização uretral, seguido do isolamento dos corpos cavernosos. E existem alguns detalhes importantes nessa implantação, que durante a dissecção da uretra bulbar, deve-se preservar a musculatura esponjosa, para que você tenha um bom coxim periuretral, a fim de evitar as erosões. Tá? E é importante, como você tem 2 dispositivos, onde você tem inúmeros mecanismos e cilindros, tubos e conexões, que esses tubos não se cruzem, para que o paciente não tenha risco de um dispositivo influenciar no funcionamento do outro. Quando nós temos, então, uma perda moderada de urina,
nós temos a opção de usar o sling masculino, que no caso, o nome comercial, inclusive, que é comercializado pela Boston, é o Invance, existe também o Advance, onde você realiza uma incisão única perineal ou dupla, tá? Então você tem um posicionamento sob tensão de uma tela de polipropileno sobre a musculatura esponjosa uretral, e existe o PROACT, que é um mecanismo ajustável, tá? Que são balonetes de volume e pressão ajustáveis para uretrais, que são posicionados na região da anastomose vésico-uretral. E a implantação é transcutânea, perineal, e é guiada por fluoroscopia ou ultrassom transretal. Então, falando um pouquinho mais sobre esses dispositivos, né? Então, aqui, o Invance, então, é uma tela onde você faz um acesso também transcutâneo, implantação através da fossa da fossa obturatória, e você acaba passando essa tela que vai abraçar ali a musculatura esponjosa, promovendo uma maior tensão e evitando a perda urinária, tá? E o PROACT, que também ela é transcutânea, onde você vai colocar esses dispositivos, que são balonetes, que você consegue encher eles com soro, e eles vão estar localizados ali na região da anastomose vésico-uretral, promovendo uma pressão periuretral e diminuindo também a perda urinária. E quando a perda ela é baixa, né, principalmente quando o paciente tem o que nós chamamos de climatúria, que é a perda da urina durante o ato sexual, tá? Então nós temos à disposição a técnica de mini jupette. Mini jupette é um nome francês, jupette quer dizer saia, então é uma mini saia, onde você também que foi criada pelo Robert Andrian em 2005. É uma técnica onde você sutura um enxerto sobre a uretra vulvar e fixa na linha das corporotomias. E o racional por trás da técnica é o seguinte: você acredita que como você tem uma prótese inflável ali, e você tem um patch sobre a região ali da uretra, quando a prótese ela se infla, ela aumenta a pressão sobre a uretra, diminuindo então o risco de perdas urinárias durante o ato sexual. Tá? Tanto que existem teve uma série de trabalhos no caso do IAF, que orienta, inclusive, que os pacientes que usam, tem essa técnica, manter a prótese parcialmente inflada de 1 a 5 pumps, até permitindo com que ele não perca a urina durante os seus atos de rotina de vida. Então, basicamente, aqui, nós temos, então, o patch sobre a uretra bulbar. Quando você tem, então, aqui nós temos, no caso, o patch, né, essa linha aqui seria o patch. Pode perceber que quando a prótese ela se infla, ele se estica e a uretra, então, diminui sua luz, diminuindo, então, o risco de perda urinária. Então, aqui nós temos essa tabela que fala um pouquinho sobre no caso, tenta comparar, né, as técnicas utilizadas com os riscos de perda. Então, aqui o trabalho interessante aqui do Graham, né, que mostra 100% de revisão, tá? Enquanto nós temos o do Steven Wilson, que ele atendeu 14 pacientes, apenas com um paciente em que ele precisou fazer a reoperação. E, mais para frente, com séries mais robustas, com 32 pacientes, a gente percebe uma boa melhora do IEF, que é o índice de avaliação de ereção, e do diminuição bastante importante do uso de pads, e também, comparado ao grande número de pacientes, uma menor taxa de reoperação. Aqui falando um pouquinho sobre quando ele compara as técnicas, né, no caso, o uso de esfíncter, também com o sling, ou a colocação isolada de um dos dispositivos, ou a prótese ou o sling. No caso aqui, o Sellers, ele mostrou, ele comparou os 3 dispositivos, a colocação do dispositivo em conjunto, ou cada um dos dispositivos, e ele chegou à conclusão que existe uma diminuição do tempo de cirurgia, uma economia de em torno de $7.000, e não existia maior risco de complicações em nenhum dos grupos. E aqui, quando ele compara a colocação da prótese, também o Siegel, no caso, né, da prótese com o esfíncter, sincronizada, ou em 2 estágios, ou individualmente, comparando só a prótese ou só o esfíncter artificial, também ele mostrou
que o tempo de cirurgia, a não ser quando você coloca só um dos dispositivos, ele é muito parecido. E o segundo artigo? Né? O primeiro artigo ele serviu, então, como um preâmbulo para eu explicar um pouquinho mais para vocês quais são as técnicas disponíveis. E o segundo artigo, ele com maior nível de evidência, né, uma maior qualidade por ser uma meta-análise, então nós vamos avaliar realmente as taxas de satisfação. Então, o segundo artigo, então, foi uma revisão sistemática de 2022 agora, publicada no Sexual Medicine Reviews, né, onde ele levantou artigos do PubMed, da Cochrane e da Embase. São artigos a partir de junho de 2022, e foram selecionados, então, 18 artigos prospectivos, no caso, 6, e retrospectivos, 12, foram avaliados mais de 16 mil pacientes. Então, quando a gente pega aqui o forest plot dessa análise desses 18 artigos, então chegou-se à conclusão que a colocação concomitante, o tratamento concomitante da disfunção erétil e no caso da peridurinária, mostrou que, no caso, não houve uma evidência significativa, um maior risco da colocação sincrônica ou da colocação estagiada dos dispositivos. Então, não houve uma maior taxa de revisão ou de reoperação desses pacientes. Então, os riscos são exatamente os mesmos, você fazer uma cirurgia estagiada ou em conjunto. Quando você avalia a taxa de reoperação, né, no caso, quando você compara a colocação da prótese com o esfíncter em conjunto e a colocação exclusiva só da prótese, também você não vê, né, aumento do risco de reoperação nesses pacientes. E no caso, quando você avalia a colocação da prótese em conjunto com o esfíncter, ou somente o esfíncter, também não mostrou também um maior risco de reoperação dos pacientes quando você coloca as duas próteses, os dois dispositivos em conjunto. Então, quais são as conclusões do artigo 1 e 2? Né? Então, não existe evidência sobre a maior segurança e menores índices de reoperações entre pacientes submetidos ao implante de prótese esfíncter artificial em abordagem única ou estagiada. O implante de apenas um dispositivo, ou seja, ele a prótese ou esfíncter, resulta em menores índices de reoperação. A literatura a respeito de outros métodos de controle de incontinência, como o Sling, o Proact, o Mini-Jupet, ainda é limitada, e recomenda-se a realização de mais estudos para melhores conclusões sobre a eficácia do método. Obrigado. Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigado, Edu, parabéns pela aula, pela exposição dos artigos, eu acho que foi bem interessante. Eu acho que, acima de tudo, fica claro para todo mundo aqui que é um tema ainda novo, né? A cirurgia de esfíncter não é nova, a cirurgia de prótese não é nova, e a ocorrência da disfunção erétil em conjunto com a incontinência urinária também não são novos. Mas só nos últimos 5, 10 anos é que a gente começou a ter estudos um pouco maiores, realmente avaliando de maneira crítica essa opção do tratamento em conjunto. Foi justamente por isso que eu quis trazer esse tema, porque uma vez que a literatura ainda não dá para a gente um direcionamento tão certo do que fazer e de como tratar, é nesse momento em que a nossa discussão como grupo, trazendo a experiência, né, dos cirurgiões que a gente tem aqui, especialmente do André, se torna ainda mais importante, mais enriquecedora. Então, eu queria começar perguntando, trazendo o André para a discussão, e perguntando para o André, do ponto de vista, ainda antes de falar da sua experiência, André, falando sobre a literatura do que a gente tem disponível hoje para o implante de prótese e esfíncter em conjunto, ou para o implante de prótese e sling masculino em conjunto, qual é a sua opinião sobre o que a gente tem de evidência científica hoje para essas duas opções? Bom, bom dia a todos, bom dia, Rafael, bom dia, Eduardo. Parabéns pela apresentação. Então, a gente tem uma literatura pouco evidente, tá? E eu acho que a gente tem que absolutamente separar algumas coisas.
implante de prótese sling é diferente de implante de prótese esfíncter. Implante de esfíncter com prótese maleável é diferente do implante do esfíncter com prótese inflável. Então, são situações diferentes. E o terceiro ponto é trazendo para a realidade brasileira o impacto no custo do Brasil. Obviamente, vai ser um impacto de custo diferente e, sem dúvida, menor do que o americano se a gente fizer uma cirurgia em 2 estágios. Então, a literatura hoje, ela, como foi muito bem mostrado, varia, né? Alguns estudos, são todos estudos de má qualidade, né, em relação à evidência científica, e eles não definem a melhor forma de agir. O que vai partir para a experiência pessoal e para se basear um pouco na lógica, né? Na lógica de fazer um procedimento ou se fazer 2 procedimentos, do desejo do paciente e da discussão aberta sobre os riscos, vantagens e desvantagens de fazer os 2 procedimentos. Uma observação que eu queria fazer inicial é que não parece, mas é uma minoria de pacientes que querem botar prótese depois do esfíncter. Quem lida muito com implante de esfíncter vê que, mesmo quando você oferece, uma parte substancial desse paciente fica satisfeito com a continência, mas ele acaba não querendo botar a prótese depois. Tá? É o que eu vejo na minha prática. Então, e também, se a gente olhar nos Estados Unidos, quando a gente vê alguns estudos, a gente vê, não estudos, mas mais refletindo experiência de reconstrução, a gente vê que não é a totalidade, é longe de ser, talvez, a maioria dos pacientes que coloque a prótese depois do esfíncter. O interessante disso, André, até para essa discussão de hoje, eu estava vendo um estudo pesquisando especificamente satisfação do paciente, porque a gente, enquanto cirurgião, está muito preocupado com reoperação e com complicação. É óbvio que esses são os desfechos principais e foi isso que o Edu tentou focar para trazer para a gente, mas quando a gente vê estudo sobre satisfação do paciente, a impressão que dá, né, a conclusão da maior parte dos estudos é que aquele paciente que fez a cirurgia em conjunto, na maioria das vezes, concordaria em fazer a cirurgia em conjunto novamente. Porém, aquele paciente que fez em momentos diferentes, também, se fosse, né, se questionado como ele faria novamente, ele optaria por fazer as coisas de maneira separada. Então, daí, entrando nisso que você falou de, puxa, a maior parte daqueles que colocam esfíncter acaba não querendo a prótese depois, por que você acha que isso acontece? Você acha que é porque, depois de uma prostatectomia, a sequela mais importante, que mais compromete a qualidade de vida, é a incontinência urinária, então ele está muito preocupado em resolver aquilo? Ou é porque o pós-operatório do esfíncter já é relativamente complicado e já deixa o paciente um pouco preocupado e isso acaba desestimulando o implante da prótese depois? Eu acho que esses pacientes que a gente está lidando do esfíncter, que são pacientes que ficaram altamente incontinentes e frequentemente altamente incontinentes por um período de longo prazo, que às vezes eles são mal direcionados nessa recuperação e acabam passando vários anos incontinentes, esperando uma recuperação, fazendo cursos, às vezes, prolongados de fisioterapia pélvica, muitas vezes orientados pelos próprios urologistas que estão seguindo. Quando a incontinência é o que mais impacta a qualidade de vida nesse grupo de pacientes, eu não tenho a menor dúvida. E acaba que ele deixa um pouco de lado a questão da sexualidade ou vai se adaptando, enfim, a buscar um caminho. Aí também vem as necessidades da parceira, às vezes os homens mais idosos, com parceiras, o casal não se preocupando tanto nessa reabilitação sexual. E aí, quando o pós-operatório do esfíncter não é um pós-operatório complicado na maioria das vezes, é um pós-operatório, quando feito por quem tem experiência, às vezes frequentemente surpreendente para o paciente. Eu diria até que o pós-operatório da prótese ele é mais complicado em relação à recuperação do que o esfíncter, na minha opinião. Então, eu acho que é por aí. Ele está tão impactado nessa qualidade de vida que ele se vê resolver o problema da incontinência ou melhorar, que ele acaba não postergando ou deixando a reabilitação sexual para um segundo plano. E entrando nessa discussão, é muito importante a gente estratificar paciente. Se é um paciente de alto risco, se é um paciente de baixo risco. Então,
essa estratificação do paciente na hora da decisão é muito importante. Por quê? Como a literatura não nos dá peso para uma tomada de decisão, a tomada de decisão vai se dar na discussão entre médico e paciente, tá? E entrando na tua experiência pessoal, já que você é um cara com larga experiência, tanto com prótese quanto com esfíncter, preceptor da Boston, que está, né, nos patrocinando aqui hoje, e que é a empresa que tem em conjunto prótese e esfíncter, como você lida com esse paciente? Em que percentual da tua prática você faz cirurgia conjunta ou você nunca faz? Se você nunca faz, qual dos dispositivos você implanta primeiro, qual você implanta depois? Conta um pouco para a gente, por favor. Então, eu sempre desencorajo o paciente a fazer um implante concomitante. Eu acho que vai ser mais confortável para ele. Eu acho que é melhor primeiro eu tratar a incontinência, que é o que impacta essa vida do paciente, a qualidade de vida, e, em geral, eu coloco o número mágico dos 3 meses, mas pode ser até um pouco menos, voltar a implantar uma prótese. Essa é a minha preferência. Tá? Qual é a dificuldade principal que você enfrenta no implante da prótese depois de já ter o sling? Tem alguma questão que você precisa prestar mais atenção, vamos dizer? Então aí eu vou para o segundo momento. Minha preferência depois do esfíncter é colocar sempre que possível uma prótese inflável. Eu acho que ela é melhor do que a prótese maleável. Eu acho que a prótese maleável ela tem a capacidade de alterar o funcionamento. Ela causa compressão na uretra. Isso é real. Tá? Então, existem alguns cuidados, né? Toda vez que a gente já antevê, eu sempre gosto de botar o esfíncter numa posição mais proximal. Então, colocar o esfíncter na crura, livrando um pouco da pressão dos corpos cavernosos, colocar ele mais proximal, naquele paciente que a gente vai implantar uma prótese depois, seja inflável ou seja maleável, eu acho que isso é uma coisa interessante. Tá? Existem aqueles pacientes que querem muito resolver e perguntam se podem implantar. E aí, sem dúvida, minha experiência maior vai ser no implante do esfíncter, junto com a prótese maleável, por questões de acesso, etc., dentro do Brasil. Bom, e vão existir aqueles pacientes que eu vou dizer, não coloco junto, que é aquele paciente de alto risco. Tá? O paciente que tem uma uretra fragilizada, paciente que... Radioterapia é uma fragilização da uretra relativa para o esfíncter artificial, porque hoje as radioterapias melhoraram a sua qualidade, etc. Elas são mais focais, alteram muito menos a qualidade da uretra. Mas aquele paciente que a gente fez uma uretroplastia, que a gente transeccionou a uretra, ou que você está, por algum momento, tendo que recolocar um esfíncter e o paciente quer colocar a prótese junto, etc., esse paciente que a gente classifica de alto risco, e cada um vai ter o seu doente de alto risco dentro da sua classificação, esse é um paciente que, sem dúvida, eu prefiro colocar primeiro o esfíncter artificial, e aí depois de 3 ou 6 meses com esse esfíncter funcionando, certeza que não houve erosão, que ele está ok, ir lá e colocar uma prótese. E hoje, sem dúvida, porque eu já coloquei em pacientes de alto risco próteses que não foram infláveis, e eu observei em algum desses pacientes erosão algum tempo depois do implante da prótese. Maleável. Essa era exatamente a minha próxima pergunta. Que pode ser decorrente. Seria um problema, justamente por isso. Eu não vejo um problema no doente, porque existe um divisor de águas no paciente do esfíncter artificial, que é o doente sem radioterapia, sem uretroplastia prévia, com a uretra saudável. Esse paciente, a gente não tem problema normalmente. Existe o paciente da uretra fragilizada, e aí, de novo, esse conceito de uretra fragilizada é um conceito relativo. Então, eu já tive paciente. Então, como eu coloco hoje, por exemplo, um paciente que fez uma uretroplastia, principalmente uretoplastias que não preservaram a uretra, ou tinha uretoplastia que a gente conseguiu preservar a vascularização, mas tinha radioterapia.
Esse é um paciente, se ele quiser colocar prótese, provavelmente eu vou tentar colocar uma prótese inflável quando houver acesso, ou ter muito cuidado no implante de uma prótese maleável, talvez colocando próteses de menor calibre, porque a compressão da prótese sobre a uretra, ela, na minha opinião, existe. Você cria uma barreira de pressão sobre o esfíncter, na minha opinião. Para aqueles pacientes que... mas tive também pacientes que eu coloquei concomitantes saudáveis que não tiveram problema nenhum. Se eu for colocar concomitante, aí vem uma outra discussão. Eu não gosto do acesso escrotal único, eu não gosto que essas peças se movam. Eu quero colocar o meu esfíncter o mais proximal possível no paciente que tem o implante, então eu não vou mudar e não vou abrir mão da melhor qualidade de implante do esfíncter, que, na minha opinião, é por um acesso perineal. Então, eu faria um acesso perineal, colocação colocação do esfíncter artificial e depois uma incisão escrotal para a colocação da prótese inflável. Aí, por exemplo, você colocando o esfíncter, fazendo a dissecção pura para uma incisão inguinal, ele vai ficar completamente separado, os pumps vão ficar completamente separados, até pensando em complicações, a gente vai poder lidar com cenários diferentes em matéria de preservação. Tá? Para a prótese maleável, é possível implantar a prótese maleável pela via escrotal em conjunto com o sling ou em conjunto com o esfíncter, e eu já fiz isso algumas vezes, e é uma coisa interessante. Apesar de você ter as questões de contaminação, por estar mais perto da margem anal, mas você pode utilizar ali um stereo drape, fazer um no touch ali da prótese, e eu acho que é um implante bastante interessante. É um pouco mais difícil, mas ele é possível, principalmente se você estiver lidando, nunca fez um implante perineal de uma prótese inflável, acho que obviamente será difícil, mas para a prótese maleável eu acho que há uma possibilidade sim. E para o sling, aí se for um paciente que tem uma perda pequena, eu estimulo ele a tratar em conjunto, porque eu acho que é vantajoso. Uma boa ideia, né? Uma vantagem da abordagem perineal que você está comentando, quando você faz duas incisões separadas, é que, puxa, implantar a prótese, mesmo que você não vai implantar a prótese por via perineal, mas dilatar os corpos cavernosos e implantar a prótese, tendo a crura exposta ali, né, dá uma segurança também muito maior. Então, sim, o fato de você estar mexendo na região perineal acaba tendo essa vantagem também. Certo? Eu acho, e aí nesse caso, eu talvez... Aí nenhuma evidência científica, mas o que eu acho interessante, porque a minha experiência, quando a gente vai... Recentemente, eu coloquei o esfíncter no paciente que tinha uma prótese, coloquei o esfíncter no paciente que tinha colocado prótese com um sling, e depois de uma radioterapia, ele piorou da incontinência e coloquei um esfíncter. A dissecção da uretra, principalmente no paciente que colocou prótese maleável, ela é bem mais difícil, mostrando que existe esse impacto da prótese sobre a uretra. Tá? Pode falar, desculpa. Não, pode continuar, desculpa. Não, pensando nesse impacto, só para a gente dar um pouco de espaço, eu vi que a gente tem algumas perguntas aqui no chat, e o nosso amigo Jares, o Edu, ele está perguntando sobre essa pressão que a prótese inflável faz na uretra, que o André já comentou do ponto de vista de complicação, né, do esfíncter. Você que tem uma baita experiência com prótese semi-rígida, Edu, ele está dizendo assim, só o implante da prótese maleável já não causaria alguma melhora da incontinência urinária, justamente em vista dessa pressão que a prótese faz em cima da uretra? O que você acha disso? Eu acho que existe eu gosto muito da associação de prótese maleável com o sling. Eu acho que pode, inclusive, melhorar o resultado do sling. Eu já fiz alguns pacientes que tive resultado bastante interessante do sling com o advance junto, né? O sling advance com a prótese maleável. Então, eu acho que existe essa compressão. O meu medo é que, frequentemente, não resolve a incontinência. E aí, a incontinência de quem tem prótese é pior de ser lidada, porque é mais difícil para esse homem
adaptar uma fralda, adaptar um absorvente tendo o pênis esticado pela prótese. Então, os pacientes que estão incontinentes e que têm prótese, eles sofrem mais do ponto de vista do manejo da incontinência. Por isso que eu não indicaria isoladamente o implante da prótese maleável como tratamento da incontinência urinária, apesar de acreditar de algum papel compressor da prótese sobre a uretra. Perfeito. Ô, Edu, você está aí, está ouvindo? Pensando na dificuldade do SUS, como é que é a disponibilidade hoje no SUS, lá no ABC, para sling masculino e para esfíncter? A gente tem, eu sei que vocês fazem bastante cirurgia de prótese semirrígida. Você sabe dizer como é a disponibilidade no SUS para esse paciente que precisa de um sling ou do esfíncter? No nosso caso lá, a gente não tem disponível nenhum dos dispositivos. Os momentos que nós temos é por meio ou de protocolos de estudo, onde existe uma doação, ou esses cursos satélites que a gente acaba tendo eventualmente para tratar alguns pacientes, né? Mas infelizmente realmente o SUS não oferece. Então Até acaba mesmo sendo mais fácil tratar o paciente com da disfunção erétil do que tratar o paciente da incontinência urinária grave. Sim, eu até convido aí, se tiver algum colega que tem essa disponibilidade desses dispositivos de uma forma um pouquinho mais tranquila nos serviços, digo SUS, né? Existem alguns serviços que estão vinculados enfim, a entidades, enfim, que acabam conseguindo por meio de convênio, mas no SUS eu acredito que não exista algum serviço que tenha isso disponível de rotina no seu dia a dia aí, né? E eu acho muito legal. Mas, nessas situações, até perguntar para o André, dentro de um serviço de SUS, onde você não tem, eventualmente, esses dispositivos, um paciente onde você vai conseguir colocar uma prótese maleável, você acha que tem alguma técnica sem ser o Slim, o Advance, ou Jupet, ou o Esfíncter, que a gente possa eventualmente tentar melhorar essa perda urinária além da prótese, ou é muito arriscado a gente tentar fazer qualquer mágica ali na região? O que você acha? Eu não tenho experiência. Existem algumas técnicas descritas, né, de você aproximar ali, fazer uma aplicatura ali do corpo cavernoso. Eu não tenho experiência. O mini Jupert pode ser interessante. Eu também não tenho experiência. Eu vou até... Acho que vale a pena uma pesquisada, enfim. Mas a gente tenta, nos nossos pacientes do SUS, buscar, episodicamente, a gente consegue autorização para esfíncter e para sling, mas é cíclico, entendeu? Hoje, num dos hospitais que eu consegui a compra de, pelo menos, aí, em torno de uns 10 esfíncteres por ano, hoje, há 2 anos que eu não consigo comprar. Entendeu? Então, eu tenho uma fila enorme de pacientes lá, todos os pacientes ficam com prontuário, esperando, etc, etc, e acaba que a gente vai fazendo os treinamentos, vai ajudando, mas, enfim, tratar desses pacientes no SUS realmente é uma situação bem, bem complicada, infelizmente. E nesse caso, você falou, né, o paciente que coloca a prótese maleável, que tem uma grande perda urinária, em geral, ele acaba tendo bastante dificuldade para se adaptar. E como que você faz? O paciente, se ele tem também a disfunção, ele quer ter relação, você coloca a prótese, você fala, não coloca mesmo, acho que não deve colocar. Eu não estimulo colocar, eu discuto com o doente, ou seja, sim. Você vai ter uma incontinência pior, pode ser que você não tenha tanta perda na atividade sexual, você vai esvaziar sua bexiga antes, para evitar essa perda, ou vai usar um preservativo. Aí é a discussão com o paciente, mas ele tem que entender que o lidar com a incontinência dele pode ser pior. É o que eu vejo paciente, porque às vezes você tem um paciente que ele está relativamente bem, às vezes você tem um paciente que está relativamente bem usando um absorvente, e aí o pênis esticado acaba ficando lateralizado, ele acaba precisando usar uma fralda. É nesse aspecto que eu estou falando, é no lidar, entendeu? Sim. André, ainda sobre essa relação entre os corpos cavernosos e a uretra, eu não tenho experiência na cirurgia sincrônica conjunta com o esfíncter, mas eu tenho alguma experiência, ainda pouca, mas alguma experiência na cirurgia conjunta com o sling, né? Prótese inflável mais sling.
E esses pacientes em que eu coloquei a prótese inflável com o sling eram pacientes que tinham uma incontinência que não era tão leve, uma incontinência moderada para grave, mas que eu não quis arriscar colocar o esfíncter junto, então eu optei por fazer a cirurgia conjunta de sling e prótese inflável. E o resultado do ponto de vista de continência, apesar de ser uma série pequena e só uma experiência pessoal, o resultado do ponto de vista de continência foi muito bom, foi melhor do que eu esperava. Então, você acha que talvez a presença da prótese potencialize esse resultado do esfíncter, do sling, no tratamento da incontinência? Eu tenho uma discreta entendimento que sim. Minha experiência também é essa, eu já tive ao contrário, eu já tive pacientes que tinham sling e que botaram prótese depois e que melhoraram com a prótese. Perfeito. Então, meu entendimento é que é uma combinação bastante interessante. E aí vem uma série de discussões técnicas, né? Por exemplo, se você vai botar um esfíncter, será que você, na hora de botar a prótese, vai tentar colocar menos extensores para evitar ter menos compressão? E, ao contrário, se você está botando um sling, você botaria um pouco mais de extensor para ocupar melhor aquele corpo cavernoso e ter uma ação semelhante à prótese maleável. Então, são refinamentos técnicos ali que a gente nunca vai ter um N suficiente, é tudo muito teórico, ou estudos randomizados para definir. É que quando a gente olha a literatura coloca tudo num bolo. E a gente tem que separar esse bolo. Eu mandei os meus pacientes que foram submetidos a... Estou dando um exemplo nisso. Fala-se muito de vários trabalhos na literatura mostrando esfíncter depois de uretoplastia, e a gente mandou um número grande para um trabalho internacional, para um estudo multicêntrico internacional, e é claro, por exemplo, que você não pode tratar numa uretoplastia e a colocação do esfíncter, preservação vascular ou não. Transectou a uretra, quase certeza que seu esfíncter em algum momento vai erodir, ou precoce ou tardio. Então, por isso que a gente tem que ter muito... Eu estou dando esse exemplo e levando isso para a questão da prótese. A gente tem que ter muito bem caracterizado que paciente a gente está tratando. E não colocar esse paciente num bolo só, entendeu? É um paciente rígido, saudável, jovem, atleta, que quer resolver a vida dele, que não fez radioterapia. Esse paciente, eu acho que ele pode implantar junto. Aí a gente não está falando de risco em relação à erosão. A gente está falando de riscos em relação a maior taxa de infecção, fazer mais hematoma, e a gente vai definir nossa técnica para poder evitar isso daí. Então, a estratificação do paciente, eu acho que é o ponto fundamental nesse tipo de discussão. Pessoal, chegando na reta final, eu vou continuar aqui com as perguntas do chat, só para a gente poder atender as dúvidas de todo mundo e as curiosidades. O Gustavo perguntou, André, qual é o manejo do ponto de vista prático na ativação, no pós-operatório, ativação do AMS 800 e AMS 700? Então, quanto você cicla, deixa inflado a prótese, deixa desinflada a prótese, no caso de ter um esfíncter junto, em que momento você desinfla, em que momento você vai ativar esse esfíncter, a condução desse paciente no pós-operatório é diferente de um paciente que tem só o esfíncter, por exemplo? Como é que você lida com isso? Eu sem dúvida deixaria essa prótese mais desativada, deixaria dreno nesse paciente para evitar a formação de hematoma, sem a menor dúvida, tá? Ia ativar o meu esfíncter inicialmente, e aí a gente esperaria em torno de 4 a 5 semanas, dependendo aí da complexidade dos riscos, se é um paciente com radioterapia, e se fosse paciente de risco, eu não estaria implantando, tá? E eu provavelmente deixaria ele seco para depois começar a utilizar a prótese. Mas provavelmente eu não mudaria muito o processo de começar a ciclar a prótese depois de mais ou menos 3 semanas, etc. Mas eu estabeleceria deixar ele incontinente e depois eu utilizar a prótese. Tá? Legal. Próxima pergunta é do Alberto, que é uma pergunta interessante que a gente acaba recebendo bastante no consultório, nesses pacientes, especialmente no pós-prostatectomia. Qual é o tempo
para você sugerir a cirurgia para esse paciente? Seja a cirurgia conjunta ou a cirurgia separada, quanto tempo pós-prostatectomia você espera para indicar o tratamento cirúrgico e, no caso de radioterapia, quanto tempo pós-rádio? Então, no caso vamos começar pelo esfíncter, né? Porque aí esse paciente está incontinente e impotente, aí depois a gente vai ter as outras discussões, né? Vai depender de como está evoluindo a disfunção erétil dele. Os guidelines falam que após 6 meses, um paciente que já está bem severamente incontinente, esse paciente, para mim, tem indicação, porque esse paciente ele não vai ficar seco. Tá? Ele vai ficar esperando 1 ano, 2 anos, vai perder um tempo de vida e de qualidade de vida dele, não vai ficar seco. Então, após 6 meses, não estou falando, obviamente, de um doente que está pouco incontinente e que vem no processo de melhora. Esse paciente a gente pode insistir na fisioterapia e observar ele por 1 ano ou o tempo que for. Mas estou falando daquele paciente que está severamente incontinente desde o pós-operatório imediato, melhorou muito pouco, depois de 6 meses eu acho que a gente pode pensar em tratá-lo. Como às vezes a recuperação da função erétil é um pouco mais lenta, talvez aí nesse paciente eu esperasse um pouco para tratar a impotência. Aí é uma coisa que a gente tem que começar a ver de paciente a paciente suas características e suas queixas. Mas eu acho que 6 meses é um tempo, eu não espero muito. O problema é que o paciente às vezes não chega a mim, ele chega a mim mais tardiamente, né? A maioria daquelas pessoas que tratam e que não geram seus doentes através das prostatectomias radicais, esse paciente acaba chegando um pouco mais tarde. Mas acho que se posterga muito o tratamento. Esse é o ponto. Ele chega tarde, talvez por um colega que operou ele tenta ainda tratar nesses primeiros meses, é isso? O próprio cirurgião que fez a prostatectomia, ele ainda tenta tratar esse paciente antes de referenciar para um especialista. Sim, e às vezes trata por tempo demais, e às vezes ele está lidando de um homem de quase 70 anos que 2 anos de incontinência ou 2 anos sem atividade sexual vão ter um impacto muito grande na vida dele. E isso vem de encontro exatamente ao que o Alberto está colocando aqui no chat, né? Ele é fisioterapeuta. Obviamente, o fisioterapeuta lida com mais frequência com esse paciente, né, no sentido de que vê semanalmente ou quinzenalmente. Ele está justamente comentando que é muito difícil porque não tem protocolo de reabilitação fixo na maioria dos serviços no Brasil. Então, os pacientes acabam, às vezes, ficando um pouco perdidos e desestimulados com o tratamento, quando demora muito para acontecer o tratamento, que é exatamente o que você está colocando. Muito bem. A Sandra está perguntando como eu manejo na readaptação para retomar a vida sexual com a parceira, quais as questões e dificuldades mais comuns. Bom, aí eu acho que é a mesma coisa que a gente vê no paciente que tem só prótese, né? Independente da cirurgia conjunta, o que a gente vê é que realmente os primeiros 30 dias já são uma adaptação para o paciente em si, para aprender a lidar com o dispositivo, lidar com a prótese ou com o esfíncter, aprender a manusear o pump, como ciclar essa prótese, e depois, quando ele inicia a vida sexual, depois de 30, 40, 45 dias, começam as dificuldades do dia a dia, né, de uma relação que é diferente com o uso da prótese, é uma nova adaptação para o paciente e para a parceria, né. Você tem alguma orientação específica que você dá para esses pacientes nesse sentido, André ou Edu? Então, primeiro que a literatura mostra uma taxa de satisfação da parceira em homens que implantam prótese extremamente alta, né? Comparável à taxa de satisfação do homem, né? Então, as próteses, elas funcionam na reabilitação da vida sexual. Sempre que puder envolver a parceira desde o início na discussão sobre a prótese e na discussão do que vai ser feito com o homem, é interessante, melhora a retomada de vida sexual. Vai depender também, importante a gente ver como é que está essa mulher em relação à questão da qualidade, da questão vaginal dela, pela idade, lubrificação, isso é importante. Eu sempre oriento a iniciar a atividade sexual utilizando lubrificante, entendeu? Estimular a parceira a buscar uma melhora do aspecto vaginal como parte da recuperação da atividade sexual do casal, envolver, às vezes, a ginecologia. Sempre que essa parceira consegue vir
junto com o homem, a gente tem melhores resultados no implante, com ou sem esfíncter. Perfeito. Uma pergunta do Gustavo, interessante a pergunta, eu confesso que nunca pensei nisso. No paciente que tem AMS 800, o paciente tem esfíncter, existe alguma dificuldade de indicar terapia injetável intracavernosa para tratar a disfunção erétil desse paciente? Tem risco aumentado de infecção, por exemplo, ele está perguntando, no paciente que vai usar intracavernosa e já tem um esfíncter? Não vejo problema, eles estão em compartimentos diferentes, o esfíncter ele é periuretral. Não sei episodicamente no paciente que colocou um esfíncter transcorporal, mas quando você bota um esfíncter transcorporal, ele está lidando com um paciente com uma disfunção erétil muito severa que realmente não responde também à medicação injetável. Mas eu não vejo, eu tenho um paciente que tem esfíncter e que usa injeção, sim, eu não vejo nenhum problema. Enquanto isso, a última pergunta, que é da Mariane. A Mariane é fisioterapeuta lá na Faculdade de Medicina do ABC, trabalha conosco lá. Edu, ela está perguntando o seguinte, no paciente que vai ser submetido à prostatectomia, a função erétil, o prognóstico do ponto de vista de recuperação da função erétil é pior, quanto pior a função erétil no pré-operatório, ou seja, a função erétil no pré, ela está relacionada à função erétil no pós, e daí aproveita e me diz também se você acha que tem algum fator na prostaté que pode ser um fator de prognóstico ruim do ponto de vista de recuperação da continência também. Mari, tudo bem? Bom, sim, sabe-se que um dos principais fatores prognósticos para a preservação de ereção é a ereção, é a qualidade de ereção pré-prostatectomia, tá? E além desse quesito, né, uma das coisas que influencia nesse prognóstico pós-cirurgia é, em geral, a gravidade da doença, né, e a necessidade de abordagens mais agressivas, né. Hoje, o advento de tecnologias, como, por exemplo, o robô, onde melhora a visualização do local e até mesmo as técnicas de dissecção ali da próstata, das vesículas seminais, você consegue, eventualmente, preservar mais ali o plexo nervoso, muitas vezes preservando um pouco mais a ereção. Mas essa ilusão de que você fazer uma prostatectomia, você não vai afetar em nada a qualidade de ereção, eu acho que isso é praticamente impossível. Então, eu costumo, inclusive, falar para os pacientes que, infelizmente, ele vai ter algum tipo de repercussão sobre a sua ereção depois da cirurgia, seja ela de 10% ou até mesmo 100% de acordo com o tipo de abordagem que for feita. Legal. Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a organização, a ABENS, o Comitê Científico, o Gustavo, o Felipe, Pedro, que entrou aqui para introduzir essa live. Muito obrigado pelo convite, acho que foi uma discussão excelente. André, muito obrigado, você está longe e conseguiu tempo mesmo assim. Muito obrigado pela participação e por dividir com a gente a tua experiência. Edu, muitíssimo obrigado pela apresentação, que foi excelente. Ótimos artigos. Muito obrigado a todos. Eu vou deixar um espaço para o André fazer a finalização e se despedir. Na sequência, o Eduardo. Eu vou aproveitar, pessoal, para compartilhar aqui, já deixando o convite para vocês para os próximos eventos, né, da ABENS, o Congresso Online da ABENS, onde a gente vai ter, no primeiro tema, abordagem fisioterapêutica da disfunção erétil, pós-tratamento do câncer de próstata. Então, vem tendo uma contribuição bastante importante dos colegas da fisioterapia nesse tema que a gente discutiu aqui hoje. E o tema 2, a ejaculação precoce, o que há de novo. Então, deixo aqui o convite para vocês. André, por favor, pode fazer suas considerações finais e se despedir. Obrigado. Não, da minha parte, só agradecer o convite, né? Agradecer ao espaço para o departamento de cirurgia peniana, que a gente tem conduzido aí junto com o Rafael. E é isso. Acho que a discussão foi ótima. É um tema difícil de discutir pela dificuldade de artigo científico, e eu acho que a gente vai continuar não tendo boa qualidade para o futuro também. Mas, enfim, vale aí a experiência e vale esses fóruns de discussão que são fundamentais para a tomada de decisão. Legal, muitíssimo obrigado, André. Edu, sua vez.
Também gostaria de agradecer o convite, parabenizar ao grupo da cirurgia peniana, a BENS, por todo o empenho. É um tema bastante difícil, porque apesar de a gente ver esse mundo lindo aí da literatura, infelizmente é algo que na nossa realidade ainda é pouco aplicável, mesmo dentro de um consultório particular, mas quem sabe no futuro, às vezes com a homogeneização aí do acesso à saúde, talvez a gente consiga ter isso mais evidente no nosso dia a dia. Mas obrigado, parabéns, e eu gostaria de agradecer mesmo. Muito bom. Obrigado, pessoal. Até o próximo evento da BENS, e para quem tiver dúvidas e quiser continuar a discussão, o Gustavo já colocou aqui, nosso grupo de WhatsApp está sempre aberto. Muito obrigado. A ciência expande os horizontes do homem. A Boston Scientific transforma vidas, salvando pessoas com conhecimento e inovação. É esse o princípio que inspira nossos 30 mil colaboradores espalhados pelo mundo para melhorar a saúde de 30 milhões de pessoas em 120 países todos os anos. O Brasil cedia a única fábrica da Boston Scientific no Hemisfério Sul e acompanha as inovações que curam e tratam com respeito, eficiência e carinho em 6 especialidades: neuromodulação, cardiologia intervencionista, urologia e saúde pélvica, intervenção periférica, controle do ritmo cardíaco e endoscopia. Continuamos inovando com os mesmos valores éticos e a mesma responsabilidade que há 40 anos nos inspiram para fazer mais e melhor. Boston Scientific, transformando vidas e deixando marcas.